Três pessoas, três histórias diferentes e algo completamente igual. O que será que essas três pessoas viram que as pessoas hoje em dia não conseguem enxergar mais? Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma, poderia ter todo o luxo do mundo, todas as propriedades, todas as mulheres, e ao invés disso, ele definiu viver uma vida simples. E de fato ele escreveu sobre isso, no livro Meditações. Esdras Delanogari, um dos maiores nomes do mercado digital atualmente no Brasil, construiu um reservatório de dopamina, clínicas de psicologia. O cara realmente conseguiu conquistar um patrimônio muito alto, mas vive uma vida bem simples, como ele mesmo diz, frugal. E por último, J. Cole, um dos maiores rappers da atualidade, que ele falou uma coisa que pegou muito comigo. Que basicamente fama, status, carros, dinheiro, quanto mais tu tem, mais tu quer. Tu não pode focar em adquirir coisas, mas sim em ser grato e apreciar as coisas que tu já tem, agradecer. Os três basicamente entenderam que para viver uma vida boa, tu não precisa ter mais para ser mais feliz. Eles entenderam que basicamente a simplicidade, a modéstia é o ápice da sofisticação. E é sobre isso esse vídeo de agora. Bom, vamos lá. O que a sociedade, primeiramente, hoje em dia, vende como sucesso? Né? Basicamente é um carro importado, relógio, uma vida de luxo para provar que de fato tu chegou lá. Eu, por dentro, sempre discordei disso. Pra ser sincero, eu não precisei de um momento dramático e alguém me falando do contrário. O meu sonho sempre foi mais simples e isso nunca pareceu pouco pra mim. Na verdade, mesmo vivendo num mundo que tanta gente tenta te convencer o contrário, eu buscava sempre algo mais simples porque eu acredito que isso é onde está o segredo da vida. A pressão de fato existe para te buscar essas coisas, ir atrás do material, na família, na sociedade, mas tu tem que ser mais resistente que isso, cara, e entender que a diferença é tu pegar a pressão e inverter ela. Mas o que significa isso na prática? Por que é fácil falar de um imperador, falar de um rapper, mas é difícil a gente talvez pegar isso e colocar na nossa vida? E na verdade não é difícil, é fácil. Eu vou te explicar aqui basicamente usando dois exemplos. Primeiramente, frugalidade para mim é viver abaixo do que tu ganha. Frugalidade é buscar o simples e nem sempre o luxuoso. Viver com modéstia mesmo quando tu tem condição de viver mais. Escolher o temperamento e escolher usar as coisas mais, digamos, sofisticadas, mais e digamos que usar as coisas luxuosas como uma parte de uma recompensa, digamos assim. Um exemplo bem simples aqui. Digamos que tem uma renda muito alta e tu come todo dia num lugar caro. Chega um momento que aquilo fica banal, não é mais diferente, aquilo perde o valor. Porque quando tu não tem nada e tu vai em algum lugar, um restaurante diferente, por exemplo, um restaurante entre aspas chique, com um preço mais alto, é um evento, é como se fosse alguma coisa diferente de fato. Agora, quando tu tem muito dinheiro e tu vai todo dia naquele restaurante, aquilo fica monótono. Aquilo e quando mas quando tu tem dinheiro, por exemplo, e vai todo dia naquele mesmo restaurante, aquilo fica monótono, aquilo não é mais novidade. Então, basicamente, tu não consegue aproveitar de verdade aquele momento. Então, a ideia é tu utilizar esses momentos como recompensa. E eu acho que a frugalidade vem muito disso também. Tu entender que se tu tiver uma renda possível de ir num restaurante mais chique todos os dias, tu escolher justamente não ir. Escolher usar esse momento como recompensa para algum objetivo. Assim, aquilo nunca vai perder o valor, nunca vai virar banal, porque não vai virar corriqueiro. Vai ser um momento que tu vai ir de vez em quando, digamos assim. Prioridade para mim não é tu não gastar dinheiro, tá? Eu tenho até um outro exemplo aqui, como recentemente eu comprei uma bicicleta, uma mountain bike, paguei cerca de 8 mil reais nela, que para muita gente pode ser loucura, mas antes de comprar, eu analisei a compra. Eu entendi, pô, vai fazer sentido eu comprar isso? E nos pontos negativos e positivos que eu coloquei numa folha de papel, existe muito mais positivos. De fato, não existiu negativos, porque eu me preparei para aquela compra. Então, assim, seria algo que eu gosto de fazer, que é exercício físico. Eu faria esse exercício com pessoas que eu gosto. Então, assim, não foi impulso, foi uma decisão que eu tomei calculada. E basicamente isso é o que os três que eu falei no começo mostram. Que não é sobre gastar muito, é gastar com consciência, é entender aonde gastar e entender sobre cada escolha. E se tudo isso que eu falei agora faz sentido, por que tanta gente continua correndo atrás de mais e mais? Acho que é o que foi vendido, na verdade, pela sociedade. Aquele sentimento de que tu sempre tem que consumir, tem que ostentar, sempre tem que ter mais. É o que é vendido, por exemplo, em pessoas que têm mais dinheiro hoje na sociedade. Então tu começa a se acostumar com aquilo e achar que aquilo é o correto. Mas eu vi uma frase do Charlie Munger uma vez que aquilo ficou na minha cabeça, que basicamente a independência é o fim a qual a riqueza serve.
Então, eu levo isso como filosofia de vida, que é entender que, cara, a riqueza, ela te serve como forma de independência, não para te conseguir ostentar a todo custo e mostrar que tem dinheiro para as pessoas que nem se importam contigo. O problema é que muita gente inverte esse ponto, coloca a vida inteira a serviço do dinheiro, abre mão de valores, abre mão de princípios, abre mão de tudo para conseguir dinheiro. Eu acredito muito que é uma espécie de consumismo desenfreado para preencher um vazio que a pessoa mesmo criou. Mas basicamente é isso. Acho que o Marco Aurélio, o Wesley, o J. Cole são três pessoas completamente diferentes que chegaram no mesmo pensamento. Que tu não precisa de mais para ser feliz, que a simplicidade, a modéstia, isso é o ápice da sofisticação. É essa vida mais frugal e entender que não é bens materiais que vão te fazer ter uma vida feliz, mas sim os momentos que tu passa dia a dia com as pessoas que tu gosta e conscientemente ajudando pessoas e tentando ser uma pessoa melhor dia após dia. E para finalizar o vídeo, pessoal, eu não tô aqui para tentar dizer o que tu fazer, tá? Não tô aqui para dizer, cara, faz isso, existe uma receita ou não. O que eu quero é que tu aprenda com essa filosofia, escute ela, estude mais sobre, reflita e veja se faz sentido isso para tua vida também. E antes de finalizar o vídeo, eu queria te deixar com esse questionamento. Hoje, tu vive uma vida para ti ou para impressionar pessoas que não estão nem aí contigo? Isso é viver no ápice. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com algum amigo. Bora pra cima.